Minha gente linda, segundo a Organização Mundial da Saúde, a chamada alta miopia disparou nos últimos anos. Até 2050, 950 milhões de pessoas terão alta miopia no mundo, que representa, sabe quanto? 10% da população mundial. O problema, gente, é tão grave que pode causar o deslocamento da retina. Um problema ocular que está crescendo cada vez mais e isso é muito preocupante. Mas, gente, fique tranquilo. Para falar sobre esse assunto, vamos receber ela, que é médica oftalmologista, a nossa queridíssima doutora Carolina Masnak, para entrar aqui na salinha da saúde e da fé. Doutora, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Frei. Muito obrigada. Que alegria. Seja muito bem-vinda, doutora. Alegria minha. Como é que está o Arthur e o Noah? Estão excelentes. Os filhinhos. Que idade que eles têm? 8 anos. 8 Vão fazer anos, 9 né? agora, um pouquinho antes do Natal, dia 16. Olha que maravilha. Então tá uma semana festiva na sua casa, Já né? montamos presépio, árvore, tudo que mais. lindo, Tá? né? Isso é bom. Então, ó, siga o exame da doutora. Já começou a montar aí os preparativos do Natal. Monte também, prepare, crie essa ambiência, esse clima aí na sua casa com muito carinho. Doutora, por favor, né? Doutora, deslocamento de retina, um assunto sério, doutora. Muito sério, muito sério. Mas está sendo muito recorrente? Por que isso está acontecendo? A incidência atualmente se mantém muito próxima do que tem sido, mas a expectativa de aumento ela é muito grande, porque o uso de telas por um período mais prolongado, as crianças que estão crescendo com essa exposição têm um desenvolvimento de miopia muito mais cedo do que tinha anteriormente, né? A gente esperava a miopia por volta dos 11 para os 12 anos, a gente tem crianças com 4, 5 anos hoje sendo diagnosticada com 2, 3 graus de miopia. Entendi, uau. A miopia é o crescimento exagerado do olho, né? Um olho que cresce demais. Então, toda a estrutura interna, ela fica toda esticadinha. Quando a gente fala crescimento do olho, não é o globo ocular que está crescendo. É o globo ocular. É o globo mesmo. ocular que está ocupando a órbita aqui, doutora? Exatamente. Tá. A gente tem, por conta da expansão do globo ocular, a expansão da órbita também. Entendi. Né? Mas esse crescimento do globo é que é o problema da miopia. Não é o grau que isso gera, né? O óculos a gente consegue corrigir, ou a lente de contato, como a gente estava conversando anteriormente. Tá. Esse crescimento do olho deixa as estruturas todas muito finas. E esse afinamento da retina predispõe a algumas lesões, como rasgaduras, ou o que a gente chama de degenerações, que são afilamentos desse tecido, que ele pode eventualmente se soltar e o líquido que circula dentro do olho penetrar por trás desse tecidinho que forra o nosso olho por dentro e tirá-lo do local. Tá, vamos entender, eu sei que a gente não tem aqui o molde, mas nós temos o nosso olho, você conhece o nosso olho, nós temos aquela parte maior, enfim, nós temos o colorido, nós temos aquela bolinha bem no meio, assim, a doutora vai explicar parte por parte, aí você pode, né, mentalmente, ou se olhando, né, pra gente entender onde é que está a retina nisso tudo, doutora. Sim, então, eu tô aqui? Tá aqui, é lá. Então, imagine o nosso olho como se fosse um ovo. Eu acho que é o jeito mais fácil da gente conseguir entender. Não tem aquela pelinha lá dentro do ovo, bem fininha, que todo mundo vê quando a gente quebra o ovo. Então, a retina é como se fosse aquela pelinha. Para trás da parte colorida do olho, a gente tem uma lente grandona, que é o cristalino, que forma a catarata. E ali é a catarata. Exatamente. Tá. E para trás dele, entre o fundinho do olho, o fundinho da bolinha e essa lente, a gente tem um espaço que a gente chama de segmento posterior. Ele é preenchido por uma gelatina, que é o vítreo. Vítreo. E a retina forra esse tecido por dentro. Então, é esse tecido que faz a gente enxergar. Todo o sistema do olho é um sistema de lentes. Ele amplifica, ele joga a imagem para o ponto certo, mas o que faz a gente enxergar, o que capta a imagem, é esse tecidinho lá de dentro do olho. Se ele solta, a gente perde a definição, perde a visão. E o problema é o quê? Para ele poder funcionar, ele precisa estar no lugarzinho dele, porque ele recebe nutrição por esse contato. Quando ele se solta, as células começam a morrer porque ela para de ter nutrição. Então, é uma emergência, o descolamento de retina tem que ser tratado o mais breve possível. É essa pelezinha que está lá atrás, então não tem nada a ver com a retina, aquilo que a gente está vendo aqui. Não, é lá dentro do olho. Que a gente vê essa tampinha aqui do olho é o que a gente chama de córnea. A única parte do olho que a gente faz o transplante. Tá. Né? Tem a íris, que é a parte colorida, a pupila, a bolinha menininha dos olhos, ela é um buraquinho, na verdade, ela não é uma manchinha preta. Ele é um buraquinho por onde a luz passa e vai chegar lá dentro do nosso olho. A nossa visão é feita por luz. É como nós estamos aqui com 3 câmeras, então a gente está vendo, tem a luz que passa na lente de uma câmera. Então esse buraquinho ali
é a pupila. Exatamente. Não é nada preenchido, não é que está preto. Não Olha que interessante, não é assim mais um elemento do olho pretinho que está ali. Não, é um furinho, É um doutora. furinho, é por onde a luz entra. Que dilata, né? Quando a gente tem um ambiente com menos luz, ele aumenta de tamanho para poder entrar mais luz e a gente conseguir enxergar. Quando a gente entra num ambiente que tem muita luz, ele diminui o tamanho para poder regular essa quantidade de luz que entra e fazer o foco da nossa visão. Agora, o porquê que existe esse deslocamento? É um fator hereditário, um fator genético, doutora? O quê? Existem doenças genéticas que podem predispor ao descolamento de retina, existem doenças inflamatórias, uveites, outros quadros que podem desenvolver o descolamento de retina. O próprio diabetes é um responsável importante do descolamento de retina. Por quê, doutora? Por que essa descompensação prejudica? Existem diferentes tipos de descolamento de retina, Frei. Então, nós temos descolamento de retina regmatogênio, que é pela rasgadura desse tecido. Ok. E isso normalmente acontece por traumas, pelo processo de envelhecimento. A gente tem aquela gelatina que eu conversei lá dentro do olho, ela é grudada naquele tecidinho de dentro que é a retina. Conforme a gente envelhece, essas duas substâncias elas vão se separando. A gente chama isso de descolamento do vítreo posterior. Mas isso é um fator natural pela idade? Isso normalmente é natural. Tá. Né? Uma boa porcentagem das pessoas tem. A partir de que idade, isso. mais ou menos, ou não tem? Na história dos 60 anos, Ok. ele começa a se desenvolver. Algumas pessoas um pouco mais para frente, outras um pouco mais cedo. Que consequência tem isso? Esse processo de descolamento, na grande maioria das vezes, ele vai muito bem, ele evolui muito tranquilamente. Às vezes, a gente pode ter algumas áreas em que a gente tem uma aderência um pouco mais forte entre essas duas estruturas. E na hora que ele chega ali, ele leva um pedacinho da retina junto, que é mais fininha, né? Ok. É mais delicada. Abre-se um buraquinho na retina. Então, quando o paciente passa no consultório, a gente percebe, ou nisso aconteceu e ele percebeu mosquinhas voando na visão, pontinhos de sangue escorrendo. Se ele procura o oftalmologista rápido e a gente não teve um descolamento grande, é possível tratar com um laser, no consultório mesmo. A gente vai com um laser, é um procedimento que incomoda um pouquinho, mas a gente faz como se fosse uma solda ao redor daquela área que teve o buraquinho. Então a gente gruda aquilo no lugar e evita que tenha progressão. Quando o paciente não percebe ou ele demora a procura, o próprio movimento do dia a dia de andar, escovar os dentes, o trepidar de andar no carro, faz com que aquilo tenha um movimento e o líquido comece a penetrar por aquele tecido. Então, ele penetra, imagina como se fosse a minha manga aqui, né? Ok. É para estar o branquinho do olho e o tecido da retina, ele entra entre os dois e levanta. Entendi. Esse desloca. Exatamente, Descola. desloca ou descola. O termo das duas maneiras é correto, né? Esse descolamento, ele tem que ser tratado rapidamente. Por quê? Quando ele está só na periferia, a gente chama periferia, imagina o nosso olho é assim, a gente enxerga para uma região aqui no meinho, que é logo atrás da pupila. O né? nervo óptico ali, né? Onde tem o nervo e do lado dele tem uma regiãozinha muito sensível, que é onde a gente faz o foco de visão, que se chama mácula. Tá. Se essa região descola, a gente não consegue recuperar a visão adequadamente no pós-cirúrgico. Claro, tudo que a gente faz como cirurgia é para tentar preservar o máximo de visão que a gente pode, mas infelizmente, diferente da catarata, que na grande maioria das vezes tem um prognóstico muito bom, o paciente faz e melhora muito bem a visão, o descolamento de retina, infelizmente, mesmo que a gente opere, a gente fica com sequelas importantes, principalmente se essa região central foi acometida. Isso pode, não tratado, né, a pessoa está adiando, tem esse problema, enfim, pode levar futuramente a um quadro de cegueira, doutora? Com certeza. Essa retina, quando ela está fora do lugar, ela começa, o nosso corpo entende que ele tem que cicatrizar aquilo de alguma maneira, né? Formam-se fibroses nesse tecido e ele começa a ficar rígido, duro. Entendi. Então, ele forma como se fosse um cone, um guarda-chuva, e ele se fecha. Então, uma retina muito dura, quando a gente vai fazer a cirurgia, às vezes ela não assenta no local, a gente simplesmente não tem mais nutrição para que ela possa fazer a função de visão. Entendi. Então, com o evoluir do tempo, o olhinho pode diminuir de tamanho, ficar com a pupila branquinha, né? E a gente ter quadros de dores. Alguns pacientes têm, outros não. Quando começa um processo aí de problema na retina de um olho, automaticamente está acontecendo no outro ou pode ser isolados as coisas? Podem ser isolados, mas a gente sabe que quem tem um olho, principalmente se foi um descolamento de retina espontâneo, então eu não tive nenhum trauma, nenhuma inflamação, nada associado, ele tem uma chance 9 vezes maior de ter no outro olho. Também. Então é importantíssimo a avaliação. Quem tem miopia, o ideal é que faça um mapeamento de retina todo ano. O que é um mapeamento de retina? É um exame que o médico faz no consultório, pinga aquele colírio chato que arde, que embaça a vista, mas a partir dele a gente abre a pupila e é esse abrir a pupila que permite que a gente enxergue lá dentro. Quando a pupila está fechada, é como eu olhar
por um buraco de fechadura. Eu vejo o que está na frente, eu consigo ver o nervo e a região central. Esse é o exame de fundo de olho. Quando a gente dilata a pupila, e aí pode olhar ou naquele aparelho que a gente encosta o queixo e tem uma luz forte, ou uma que o médico pode usar também, que é como se fosse um capacete, uma lâmpada bem grandona, para olhar a parte interna do nosso olho. E aí ele fala, olha para cima, olha para um lado, olha para o outro. É essa movimentação que permite que a gente veja a periferia da retina, que é onde a gente tem o maior número de lesões. Se é detectado, a gente trata. Se tem alguma lesão que a gente chama de precursora, a gente pode tratar também. Tá. Doutor, então o problema de quando a gente fala assim, deslocamento de retina, está diretamente associado a situações de miopia. É isso? É. A grande maioria das vezes, a maior incidência é nos casos de miopia. A gente tem uma média na população geral de um caso para cada 10 mil pessoas, tá? Dá 0,01%, né? Quando a gente pensa em incidência, geral é baixo. Quando a gente seleciona a população, então eu vou pensar para os míopes, isso vem para algo em torno de quase 1%. Então é um aumento exponencial. Eu pergunto isso porque muita gente talvez em casa esteja acompanhando e tem, né, a situação de miopia. Então já está ficando mais em estado assim de atenção. Com certeza. Ou seja, tem que ficar. Tem que ficar. Principalmente quem tem entre 3 e 6 graus. É a fase de maior risco. Muito acima disso, normalmente o estiramento desse olho acontece tão cedo que esse vítreo ele descola muito cedo. Então o paciente tem menos risco de ter lesões ao longo do tempo. Não quer dizer que não vá ter. Entendi. E também não quer dizer que quem tem menos de 3 graus também não tenha. O risco é maior nessa faixa, mas a gente tem que estar sempre com cuidado com os outros. Se a causa maior é a questão da miopia, né? Explica pra gente, doutor, assim, o que é miopia, o que causa miopia. Tá, então, a miopia é o aumento do olho, né? É o crescimento da estrutura ocular como um todo, que a gente falou lá no comecinho. Então, ele pode vir por um histórico genético, então tem históricos na família de miopia, de alto grau de miopia, então muito provavelmente a criança também terá miopia. E nós temos o fator ambiental que interfere nessa formação. Então o que a gente fala na faculdade que é o fenótipo e o genótipo. O genótipo é o que eu tenho programado para mim, vem nos meus genes lá que eu tenho que crescer e ter 3 graus de miopia, por exemplo. Quando eu tenho um meio ambiente que me propicia esse gene funcionar melhor, ele vai ter mais que 3 graus de miopia. O que é esse ambiente? Hoje em dia, as telas e a baixa atividade ao ar livre. Então, quando você fala tela, é tela de computador, celular, tablet, o que é muito próximo. Todos os tipos de atividade que fazem com que a gente tenha muita visão para perto, inclusive leitura, tá? Pode aumentar a chance da gente ter miopia com o passar do tempo. Então, a gente vê as populações asiáticas que têm o costume... O míope enxerga como? O míope não enxerga de longe. É muito embaçado, mas para perto ele vê muito bem. Entendi. É aquela pessoa que chega nos 40 anos, enquanto todo mundo está colocando óculos para ver de perto, ele tira o óculos para ler. Todo mundo, ele tira o óculos para ler, porque ele usa óculos para longe e ele enxerga muito bem de perto. Mas nós temos problemas relacionados a isso, né? Então, o descolamento de retina por rasgadura é o mais comum no míope, tá? Como eu te falei, a gente tem outros tipos de descolamento. O segundo que vem despontando aí em termos de incidência é o descolamento tracional, é onde ainda não tem a rasgadura da retina, mas eu tenho algo que puxa lá do lugar. E esse é o caso do diabético. Uau! Quando a gente pensa em incidência em termos de população de diabéticos e de míopes, a diabetes ainda chama um pouco mais atenção. Por quê? Temos muitos diabéticos e muitos diabéticos que não se cuidam. Exato. Infelizmente, as alterações do diabetes vêm pelo tempo da doença, principalmente. A gente sabe que em torno de 80% das pessoas já têm alteração do diabetes depois de 10 anos. E pelo controle. Se a gente tem um controle ruim, esses problemas vêm antes. E os vasinhos que o diabetes faz crescer lá dentro do olho é que puxam a retina. Às vezes, essa tração é tão grande que pode rasgar a retina também. E são casos muito mais difíceis de resolver. Gente, o assunto está rendendo, e a gente vai falar muito, mas muito sobre isso aqui, viu? Doutora, o assunto de hoje é deslocamento de retina e a gente entendeu que o fato da idade, enfim, tem os seus fatores, enfim, mas assim, a lição de casa é ter diabetes controlado, o que mais? Diabetes controlado, quem tem miopia, fazer a avaliação direitinho todo ano, e se surgir algum sintoma, como
Mosquinhas voando, você olha e vê aqueles pontinhos Como é que é o nome daquela pretos. mosquinha? Moscas volantes. Moscas volantes. Né? Não sei por que veio halos na minha cabeça. Moscas volantes. Moscas volantes. Não tinha nenhuma. Eu tinha uma ou duas que estão há anos comigo. E de repente eu pisquei, eu senti um monte de mosquinha, mudanças abruptas. Tem que ir no oftalmologista, gente. Isso é um dos sinais mais precoces de que está acontecendo alguma coisa lá dentro do olho. Entendi. Seja um processo inflamatório ou seja um descolamento de retina. E um outro sinal, Frei, são flashes de luz. Flashes? Como se você movimentasse o olho e você percebesse como se alguém tivesse uma foto de você. Pisca uma luz. Isso é um sinal de que a retina está sendo tracionada. Está tendo alguma coisa que está puxando ali. É um tecido sensível, um tecido que gera visão. Qualquer estímulo que eu fizer nele, ele vai gerar uma imagem. Isso vai arder o olho, vai doer, vai me dar tontura? O que vai? Nada. 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 Não dá dor, não dá... O que dá são esses sintomas visuais. E se a gente não trata, ou se essa rasgadura acontece de uma maneira muito rápida, o embaçamento de visão, ou como se fosse uma sombra, uma folha interrompendo uma parte do nosso campo de visão. Né? Ele começa a soltar e, de repente, aquilo some. Doutora, o fato de soltar significa uma certa pressão ali. Coçar o olho, o fato de coçar o olho, eu estou empurrando, estou mexendo o olho. Também pode ter alguma incidência lá dentro na retina? Para quem tem miopia e se você tem alguma lesãozinha lá, algum buraquinho, alguma lesão precursora, o fato de você coçar o olho, você aperta aquele gel. Então, eu estou fazendo uma movimentação como se fosse uma sanfona. Então, você pode gerar tração naquele tecido. E pela repetição? Comum, pela repetição, pelo trauma contínuo, pode acontecer. Não é a principal causa. Tá. Mas é uma junção de fatores que pode gerar um resultado. O uso de colírios, assim, sem uma prescrição, sem uma orientação oftalmológica, também pode prejudicar? A grande maioria dos colírios, não. Tá. Relacionado ao descolamento de retina. Existe um tipo de colírio bem específico que a gente usa para um tratamento de glaucoma, um dos remédios, o primeiro remédio de glaucoma O colírio inventado, não é água com açúcar, né? Não é remédio, como o antibiótico que você toma quando você tem uma doença, você precisa de uma prescrição. Existem colírios para diferentes tipos de problemas, então o ideal é que você converse com o seu médico. Até o lubrificante, nós temos diferentes tipos, para cada tipo de deficiência da lágrima. Então, o ideal é que o seu oftalmologista te avalie para saber qual que é o melhor e mais indicado para cada tipo. Lembrando, sim, que eu já aprendi aqui com vocês que temos mais de 3.000 doenças oculares, doutora. Exatamente. Então, imagina, assim, usar o colírio para qualquer coisa, ou colírio do vizinho, ou colírio... É para aquela situação com uso receituário, com uso prescrito, com uso correto, né? Isso. E mais do que para aquela situação, é para aquele paciente. Para aquele paciente, né? Nada porque assim de... Né? A gente pensa, por exemplo, no glaucoma, né? Que o pessoal conhece como a pressão alta do olho. Na verdade, não é a pressão alta do olho, é uma doença lá do nervo que pode estar associada à pressão. Existem diversos tipos de colírios. Cada um é para um tipo de doença, cada um para um tipo de quadro do paciente. Então, não adianta eu querer usar o seu, que às vezes para mim não vai fazer o melhor efeito como o outro poderia fazer. Então, dosagens diferentes. Exatamente. Pode ser o mesmo nome, mas dosagens diferentes. Exatamente. Enfim. Agora, doutora, como é que começa o tratamento? Ou seja, alguém chega lá com a doutora Carol, olha, foi detectado deslocamento de retina. O que a pessoa vai? Vai ficar em casa, em repouso, fechar o olho, usar óculos? O que vai fazer? O início do tratamento? É cirúrgico. Cirúrgico. Se, como eu te falei no começo, se a gente pega um descolamento pequeno no local onde teve a rasgadura, a gente consegue fazer o laser e conter aquilo, sem precisar de uma cirurgia maior. Se o processo evoluiu e a gente teve líquido entrando por baixo da retina em uma determinada área maior, o tratamento é tirar a gelatina do olho, colocar aquela retina toda no lugar, fazer laser para aquilo grudar e aí, dependendo da área do descolamento, dependendo do tamanho daquela lesão, a gente pode colocar uma substância para manter aquela retina no lugar, para ajudar na cicatrização, que pode ser o óleo de silicone ou o gás. Quem já fez cirurgia de retina sabe do que eu estou falando. É demorado esse processo tudo? Como é que é, doutora? O processo de cirurgia? Isso, o processo ou seja, até a cura, a cicatrização de todo o processo. O ideal é que seja feito o mais rápido possível. Tá. A recuperação da retina depois da cirurgia leva em torno de 6 meses. Uau. Quando a gente pensa na retina, a gente tem que pensar que ela é a continuidade do nosso cérebro. É um pedacinho do nosso cérebro fora da nossa caixa craniana. Então, é uma recuperação de uma neurocirurgia. Entendi. Toda vez que eu preciso mexer nesse tecido,
Mas seja nesse por período a pessoa descolamento. deixa de enxergar ou não? A visão fica muito ruim no Tá. pós-operatório, inclusive por conta do descolamento. E aí a gente vai tendo alguma recuperação ao longo desses 6 meses. A visão nunca volta a ser o que era 100%. antes. Infelizmente não volta. Entendi. E quanto mais tempo a gente demorar para o ato Mais cirúrgico, lesão. maior a lesão e maior a sequela. Entendi. Queridíssimo diretor, temos perguntas chegando, querido? Vamos lá, então. Você que ligou, você que mandou a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Então, com muito carinho, a gente vai aqui encaminhar para a doutora Carol. Então, vamos lá. Pode soltar a nossa primeiríssima pergunta, né? Quem é a Luciane? Né? Luciane, isso. Né, doutora, obrigado, Luciane. Deus te abençoe e bem-vinda, viu? Eu estou olhando lá em cima na telinha, viu, Luciane? Então, por isso que eu estou olhando para cima, viu? Doutora, o que pode causar o deslocamento da minha retina? Pergunta a super Luciana, doutora. Luciana, como a gente falou, tem vários fatores. Trauma, uma pancada no olho, um acidente de carro, por exemplo, a miopia mais alta, esse processo de envelhecimento, doenças inflamatórias dentro do olho, uveites e outras doenças que podem afetar. O trauma repetitivo de coçar é um fator que não é muito comum, mas pode estar associado também. E o danado do diabetes, né? Então, controle acima de tudo, viu? Obrigado, Luciano, pela participação, viu? Como é bom participar, porque eu não quero que você hoje vá dormir com dúvidas, aproveitando que temos assim uma super doutora aqui para esclarecer tudo sobre como cuidar bem da nossa visão, viu? Mais pergunta, queridíssimo diretor, né? Doutora, né? A letrinha tá ficando pequenininha, doutora, assim, ó. É o Carlinhos, é isso, né? Agora sim, obrigado, diretor. O Carlinhos da Silva, de Guarulhos, São Paulo. Boa noite a todos. Doutora, eu tenho casos de deslocamento de retina em minha família. Eu corro risco também de ter aí o lado, assim, hereditário. É o nosso amigo Carlinhos, doutora. Carlinhos, pode sim, tá? Se está relacionado à miopia, você tem miopia, é um fator enorme. E outro fator que a gente pode levar em conta são histórias genéticas familiares. Existem doenças genéticas que podem levar a descolamento de retina em série na família. Então, fique atento, procure seu oftalmologista de confiança e faça o acompanhamento direitinho, pelo menos uma vez por ano, quando ele achar que é adequado para você. Entendi, que maravilha, viu? Obrigado, Carlinhos. Mais perguntas chegando aqui pelo nosso WhatsApp. É a Raquel Juvencio, a Raquel é de Florianópolis, isso, não? Que maravilha. É um manezinho da ilha acompanhando o nosso programa. Obrigado, Raquel. Deus te abençoe. Salve Maria. O programa está ótimo, estou adorando. Doutora, eu posso usar colírio como tratamento do deslocamento de retina? Eu até já tenho a resposta, mas a doutora responde melhor, viu? Raquel, como a gente estava conversando, se o seu descolamento de retina, porque você tem uma tração na retina ou porque você tem uma rasgadura, infelizmente não. Existe aquele tipo de descolamento de retina que pode ser o inflamatório e nesses casos a gente pode usar colírios para tratar a doença que gera esse descolamento As de retina. associadas. Exatamente. Artrite reumatoide, a própria uveíte infecciosa dentro do olho, alguns quadros que a gente pode ter uma inflamação da parte branca. Olho pode gerar vermelho. olho vermelho, doloroso, sensível à luz. Então, é um quadro diferente do descolamento de retina que a gente não sente nada. Porque é só a externo, né, visão doutora? É cai. externo. O colírio é o externo, né? Exatamente, exatamente. E a retina está lá atrás. Exatamente. Né? Mas valeu perguntar, ó, tá vendo como a gente aprende aqui no Saúde e Fé? Mais perguntíssimas aqui conosco é o Super Felipe, o Felipe que também está nos acompanhando aí do Rio de Janeiro, né? Frei, doutora, boa noite. Eu tive deslocamento de retina e faço tratamento, mas tenho muito medo de ficar cego. Eu corro esse risco? Pergunta o nosso preocupadíssimo Felipe, que vai ficar tranquilíssimo agora, Felipe, com a resposta da doutora, viu? Felipe, é difícil te dizer o seu risco porque eu não sei o que está acontecendo com você. Mas quem tem descolamento de retina e operou a tempo e teve um bom tratamento, tem uma chance muito grande de ter pelo menos uma manutenção de visão, né? Existem riscos de a gente ter, se precisar uma nova cirurgia ou ter um novo descolamento, sempre existe, mas esse risco é o risco que nós temos todos os dias de estarmos vivos, né, Frei? De atravessarmos a rua e eventualmente termos. Então, o que você pode fazer para manter a sua visão é acompanhe, cuide, converse com o seu oftalmologista. É ele que sabe o seu caso e é ele que pode dar a maior segurança quanto ao seu olhinho, viu? Existe na literatura, doutora Carol, digamos, deslocamento de retina é só assunto de gente grande ou, de repente, uma pessoa mais jovem, um adolescente, pode também sofrer nesse caso aí com um deslocamento? Pode, Frei. Pode? Pode. Poxa. Então,
desde os prematuros. O bebê que nasceu antes do tempo pode ter uma doença chamada retinopatia da prematuridade. Ela tem um aspecto muito similar ao problema do diabetes. São vasos que crescem desordenadamente e podem puxar a retina do lugar. E esses são os quadros mais dramáticos. Eu tenho especialização em oftalmopediatria e eu sou responsável pelas UTIs aqui do fundo do vale. Entendi. Para mim, como mãe, é muito difícil quando eu pego uma criança assim, porque a gente mesmo tratando, a visão fica muito fraquinha, né? E a gente precisa de estímulo visual e às vezes a gente não tem acesso ao centro de reabilitação aqui para o fundo. E é isso que dói muito na gente. Mas então, é mais frequente no adulto, mas existem doenças na criança que podem gerar isso. Outras, para as crianças maiores, geralmente os quadros são inflamatórios. Existe uma doença chamada Coats, que é uma doença que tem um componente genético, que tem uma alteração dos vasos e a criança faz um descolamento, normalmente precisa de cirurgia e o prognóstico é um pouco mais exato. Agora, doutora, a senhora falou assim, na questão gestacional, enfim, pode ser um acidente no processo de gestação ou porque, de repente, a mãe tinha diabetes ou tinha outros problemas associados e levou isso para a criança? Qualquer risco que a gente tenha para um parto prematuro, antes do tempo, então, mesmo diabetes descompensado, uma pressão que não se conseguiu controlar, uma infecção que não foi tratada, um parto que não foi feito um pré-natal adequado, pode gerar um quadro de parto prematuro. Interessante como é um mecanismo, que é uma engrenagem, uma coisa tem consequência, né? Exatamente. Olha só, interessante, viu? Mais perguntas, queridíssimo diretor? Aí com muito carinho, né? O Felipe, outro Felipe agora, né? O Felipe de Putinha aqui em São Paulo. Obrigado, Felipe. Boa noite, viu? Deus abençoe. Eu tenho miopia. Quais as chances de que eu provavelmente terei o deslocamento? Pergunta o nosso Felipe Diniz, doutora. Felipe, é o que a gente falou. Depende muito do quanto de grau você tem, né? Se o seu grau é abaixo de 3, eu não vou dizer que você não tem risco nenhum, mas é um risco muito menor do que alguém que tem entre 3 e 6 graus, tá? Independente do seu tipo de grau, o que você precisa fazer é a prevenção. A mulher não vai no médico todo ano para fazer a prevenção, o homem depois dos 50 anos também tem que fazer a prevenção do câncer de próstata. É a mesma coisa. A sua prevenção é a sua avaliação com o seu oftalmologista. Vá todos os anos e se perceber flash de luz, mosquinha voando que você não tinha, pontinhos pretos para lá e para cá, imediatamente para o oftalmo. Isso é uma emergência, tá? Pode ser que você chegue e olhe e fale, não, tá tudo bem, você tá com uma inflamação, ou, olha, a tua lágrima tá um pouco mais oleosa, mas é melhor a gente ouvir que tá tudo bem do que a gente ouvir, você veio tarde demais. Então, visão, toda vez que a gente tem problema, sequelas ficam. Quanto antes a gente tratar, sempre é o melhor. A prevenção é a alma do negócio. Tá? E não é, olha, um recadinho, não é porque terminou o Novembro Azul que na prevenção do homem, ela sabe que a mulher dá um show, dá um banho de cuidado, assim, mas não é porque terminou o Novembro Azul no mês passado que terminou a campanha aí dos cuidados de saúde do homem. Importantíssima, gente. Então, não deixe de fazer os seus exames de rotina, viu? Vá fazer os seus exames de rotina. Mais pergunta, doutor, diretor. A Juliana de Paiva, de São José dos Campos, né? Obrigado, Juliana, Deus te abençoe. Boa noite, doutora. O que vem a ser o deslocamento de retina? Ela quer reforçar o conceito aí, doutora. É a Super Juliana. Juliana, o descolamento de retina é quando o tecido que faz a gente enxergar, que forra o nosso olho por dentro, imagina o nosso olho como aquela bolinha, né, como um ovo, aquela pelinha de dentro do ovo, aquele é o tecido que faz a gente enxergar. É ele que se liga diretamente lá com o nosso cérebro através do nervo. É quando ele sai do lugar. E quando esse tecido sai do lugar, ele para de receber nutrição. Então, é uma doença grave e que precisa de um tratamento rápido para que a gente possa tentar preservar o máximo de visão possível, tá? Então, tenha em mente, tecido que esforra o nosso olho, que é responsável pela nossa visão e que sai do lugar. E que se ele sai do lugar, a gente tem perda de visão. Tá? Olha quantas informações, quanto que a gente aprende aqui. Eu agradeço a Deus pelos nossos médicos que vêm aqui, porque eles nos ensinam, compartilham a sua sabedoria, o seu conhecimento para ajudar a gente a cuidar mais e melhor da nossa saúde, viu, gente? Doutora, temos mais perguntas, diretor? Temos mais perguntas, assim, com muito carinho. O WhatsApp está funcionando, com a graça de Deus, então nós vamos... Outro Felipe, né? Hoje foi a noite dos Filipes aí, né? Eu acho que como... como, né? É a Filipa, mas é da mesma origem, viu? Como o nosso diretor hoje é o Filipe.
Felipe, eu acho que ele está selecionando aí, está dando prioridade aos Filipes, às Filipas. Parabéns, viu? Obrigado, Filipa da Silva, né, que está acompanhando a Limeira, isso, né? Loureira aqui pertinho da gente, viu? É que o visor que eu estou vendo, assim, gente, tá a 3 quilômetros daqui, viu? Eu estou tentando chegar, minha vista está boa, viu, gente? Boa noite, Frei, sua bênção, Deus abençoe. Doutora, eu tenho o hábito de coçar meus olhos, então acaba com esse hábito. E sempre falam que isso pode causar um problema em minha visão. Isso pode causar o deslocamento de retina? Pergunta a nossa super Filipa, doutora. Filipa, o coçar os olhos gera muito mais problemas na córnea do que lá dentro da retina. Mas é como a gente comentou anteriormente, a combinação de alguns fatores de risco, por exemplo, a miopia mais alta, e você ter alguma lesãozinha lá na retina que você não está sabendo, pode sim gerar um descolamento de retina. O mais comum para quem coça o olho é ter uma doença na parte anterior do olho, que é o ceratocone, né, Frei? Isso, é. A parte do olhinho que é para ser redondinha, ela fica bicuda. Isso gera um grau do astigmatismo que deixa as imagens tortas muito alto e que eventualmente precisa de tratamento e às vezes evolui para a necessidade de transplante de córnea. Entendi. Ô, doutora, a senhora falou assim que em relação ao bloco anterior, falou essa questão dos graus, de 3 a 6 ali. Ou seja, existe como estabilizar os graus ou aquela questão, poxa, eu já tenho 5 graus, eu já tenho 6, tenho 7, então inevitavelmente eu vou ter problemas de miopia e também problemas de deslocamento, doutora? Então, o grau e o deslocamento. Hoje em dia, para as crianças, a gente tem, que estão em fase de crescimento, para alguns tipos de miopia nós temos o uso de colírio. Nós temos um colírio que consegue controlar um pouquinho o crescimento do olho. Graças a Deus, né? Mas o cuidado em casa dessas crianças é muito importante. Atividade ao ar livre, iluminação natural, a radiação ultravioleta, as colorações de luz, as tonalidades de luz próxima do violeta ajudam a controlar o crescimento desse olho. Então, passamos um período de crianças fechadas em casa, com tablet celular o tempo todo, porque era para aula e depois para poder se divertir, porque o pai e a mãe estavam trabalhando normalmente em casa. Então, a gente entende que foi um período muito difícil, mas as coisas estão começando a voltar, não para o normal, mas para algo próximo do que a gente tinha. Então, pais, por amor aos seus filhos, cortem o celular, o máximo que vocês puderem. É claro que o ótimo é muito diferente do bom, né? Mas o que a gente conseguir evitar, pelo menos, administrem, né? Deem momentos para os seus filhos exercitarem a visão de longe. Quando a gente está com o próximo, eu uso só o centro da visão. A minha iluminação toda é focada para lá. Eu não tenho uma coisa que a gente chama de defocus, que é a chegada de luz e de imagem para as outras áreas retinianas. E isso é importante para que o olho cresça uniformemente. Quando eu tenho um estímulo unidirecional, o meu olho cresce da frente para trás. E é isso que aumenta e alonga o olho e gera miopia. Ok. Então, a radiação ultravioleta tem o poder de controlar esse crescimento. Por isso que a gente fala, teve aquela onda dos óculos com filtro azul, né? Existem óculos com filtro azul que são seletivos, eles diminuem um pouco a entrada de luz azul das telas e dessas luzes brancas que a gente usa no dia a dia, mas a grande maioria dos que a gente vê na internet, eles são bloqueios de todos os raios azuis, toda a faixa de azul, que inclui a luz violeta. Então, para as crianças que estão em crescimento, esse tipo de óculos não é o adequado, principalmente para quem tem risco de miopia. Então, prescrição de óculos, mesmo que seja para usar o computador, procure o seu médico. Existem casos para um e casos para o outro, tá? Às vezes a gente pode achar que está ajudando, comprando óculos que corta a luz azul e a gente pode estar piorando o quadro do seu filho, tá? Gente, é importante esse recado, eu quero reforçar, né? Está crescendo, gente, demais, assim, no mundo, no Brasil, enfim, o número de crianças com miopia, né? Justamente pelo uso excessivo, abusivo das telas, do celular, dos tablets, do computador, porque as crianças cada vez mais estão assim, ó, né? Exatamente. Estão assim, estão forçando demais, isso está crescendo o número de miopia. Crescendo o número de miopia, tem outros problemas associados. Um deles é o deslocamento de retina. Então, pais, administrem, não tirem, assim, mas administrem, estabeleçam prazos. Eu sei que é difícil porque o celular, o tablet atrai as crianças, é luminoso, é colorido, é o toquezinho, enfim, né? E a criança fica quieta, né? Não incomoda, não, assim, mas cuidado, né? Ou seja, às vezes isso tranquiliza você, pai adulto, que talvez não tenha miopia, que não vai ter problema, mas você está
você está colocando essa carga, esse peso, esse fardo para o seu filho lá na frente. E ele vai sofrer muito, Pode sofrer muito com problemas associados, principalmente com deslocamento de retina. É isso, doutora? Posso colocar mais um adendo? Claro. Além do descolamento de retina, que é o mais comum, né? A miopia traz outros problemas também. Então, sangramentos na retina, degenerações, perda de visão ou baixa de visão. E a tela do celular não está relacionada só a alterações visuais. Saiu um estudo muito grande o ano passado de acompanhamento de crianças com uso de telas abaixo dos 5 anos por mais de 2 horas. Essas crianças tiveram alteração de imagem na substância branca cerebral. A substância branca ela é responsável pela aprendizagem da linguagem falada, escrita Entendi. e a compreensão do que se é falado. O baixo desenvolvimento dessa área está gerando crianças com o que está sendo hoje designado como déficit de atenção, e na verdade não é porque a criança tem um déficit de atenção, ela não tem área que sabe fazer aquela atividade. Então, o dano causado pela tela, pela repetição de luz, ele é muito maior do que os nossos olhos conseguem ver. Eu vou colocar assim porque eu sou oftalmologista e eu trabalho com criança, desde os pequenininhos até o vovozinho, né? A minha especialidade permite que eu trabalhe em todos os ângulos. A gente percebe as dificuldades que essas crianças estão tendo agora, que estão chegando na fase de aprendizagem, de escrita, sendo alfabetizados. A gente percebe no consultório quem tem mais uso de tela e quem tem menos. Né? Então, lembrem, pais, não é para tirar. Se você consegue tirar ou se você nunca deu para o seu filho, não dê. Pelo menos até os 5, 6 anos. Essa fase é uma fase em que a criança tem que desenvolver outras habilidades. Habilidades motoras, habilidade de coordenação, de imaginação. O celular tira a imaginação da criança, porque tudo está pronto. E isso lá na frente gera um custo muito grande. Deixa a criança ser criança, deixa se sujar, arranhar o joelho, né? Cair, chorar, reclamar, chamar a sua atenção, querer que você esteja junto. Esse momento não volta mais. Os meus já vão fazer 9 anos. 9 anos. Não usam celular até hoje, Frei. Uau. É eventual, a gente vai alguma coisa. Ai, mãe, eu quero jogar. Uma partida cada um, de um joguinho de bananinha, pega as bananinhas e acabou. Eles conversam, eles participam na mesa, eles ajudam a fazer as coisas, têm as tarefas dele. E essa dou bronca, muita bronca, mas essa é uma dádiva que não volta mais. Exato. Né? Curtam seus filhos. É um momento muito especial. Sabe, Maria e José. Né? Exato. Olha, gente, que recado importante, principalmente nesse contexto aí Natal, né? Curtir a família, curtir os seus filhos, enfim. E a gente sabe disso. Eu quero reforçar mais uma vez, ou seja, é mais cômodo dar o celular, o tablet, ele fica lá, está entretido lá, enfim, vai brincar, vai ficar. E você vai assistir o seu filme, televisão, vai usar o WhatsApp também, etc, né? Então, mas assim, tem um preço tudo isso. Talvez você com a sua idade já é adulto, não vai sofrer, mas você está colocando, reforço, uma carga muito pesada para o seu filho, né? Amanhã depois ele vai dizer assim, mãe, pai, por quê? Ele vai entender a situação, vai perder visão, vai perder graus de visão, enfim. Vai dizer, por que você não me ajudou? Por que você deixou eu usar o celular? Por que você não corrigiu na hora? Então, essa coragem, o pai e a mãe, está em você, esse poder está em suas mãos, né? Na mão do pai e na mão da mãe. Então, administra tudo isso. Eu sei que não é fácil, nessa era digital, era do toquezinho, a criança já nasce lá no parto, já está, né, brincando, enfim, mas... você viu um exemplo concreto. Não é porque é oftalmologista, mas é porque eles entendem a situação, sabem da gravidade de tudo isso lá na frente. Uma carga muito pesada para os seus filhos. Cuidado com isso, gente. Temos mais pergunta, diretor? Temos mais uma ainda, né? Temos mais pergunta, então Lúcio Pedro, né? Da Santo Amaro, em São Paulo. Obrigado, né? Aliás, Santo André. É que a tela, eu quero dizer para você que está 3 quilômetros daqui, viu? Boa noite, Frei. O programa está ótimo, doutora. O que eu posso fazer para prevenir o deslocamento da minha retina? Agora sim, a grande resposta. O que eu posso fazer para prevenir? Uma das coisas é visite o seu oftalmologista. Uma das principais causas de quem não tem fator para desenvolver o descolamento de retina é trauma. Então, vai bater um prego na parede, vai fazer uma perfuração lá para colocar um parafuso, vai trocar uma lâmpada. Óculos de segurança. Proteja, né? Tá? Proteja o seu olho.
qualquer batida pode gerar um descolamento de retina, um sangramento ou algum outro problema. Então, o que você pode fazer para prevenir fisicamente é proteger os seus olhos em momentos que a gente acha que são cruciais. É a história do, eu vou dar só um pontinho de solda, sabe? Para quem é soldador, é só o último. Tum, aí à noite fica aquele olho vermelho doído. Era só colocar o óculos ou a máscara. Então, proteja. Nosso olho é a nossa comunicação com o mundo. Exato. É o que faz a gente ter interação com o meio. O ser humano depende muito da visão. O cachorrinho mais do faro, mas nós dependemos 90% da nossa visão. Então, qualquer redução dela faz muita falta. Cuide. Avaliação de rotina, proteção contra trauma. Ô, doutora, uso excessivo de lente de contato. E o diabetes. E o controle do diabetes, hein? Se controle, viu, gente? Cuidado, porque o diabetes, assim, a gente sabe que as nossas veinhas, a artériazinha do olho são pequenininhas, enfim, mas elas podem, né, obstruir, né? Sim. Justamente pelo diabetes não controlado. Lente de contato também, uso excessivo, não. Para descolamento de retina, não. Não tem, né? Não. Tem outros cuidados, mas não para isso. Outros cuidados, mas não para isso. Maravilha, gente. Gente, olha que interessante o tema de hoje, deslocamento de retina. Você gostou? Aprendeu? Aprendeu a principalmente esse alerta, se cuidar, prevenir? Não esqueça de passar no seu oftalmologista pelo menos uma vez ao ano, porque tem um controle total, viu, gente? Quem quiser entrar em contato com a super doutora Caroline Masnak, o Instagram é @iovale, tá aí na tela, e o site iovale.com.br, o telefone é 12 98124 1919 ou 12 3211 9010. Tá tudo na tela para você entrar em contato. Vale a pena, gente, vale a pena, viu? Lindo carinho do atendimento, é lindo demais, viu?